3 de maio. O jeito certo de morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ao completar idade suficiente para trabalhar, ouvi falar de uma vaga no enorme cemitério que ficava na rua onde minha família morava. O velho zelador precisava de alguém para aparar o gramado do cemitério. Então, certo dia, fui até o cemitério e bati na porta da residência do zelador. Quando ele chegou à porta, eu disse: Senhor, pelo que sei, há uma vaga de trabalho aqui. Vim me candidatar a essa posição. O senhor, que era o zelador, havia mais de 40 anos, me examinou e fez algumas perguntas. Então me disse para me apresentar para trabalhar na segunda-feira seguinte. Na segunda-feira seguinte, comecei minha curta carreira no cemitério local. Meu primeiro trabalho de verdade. Todos os dias, ao fim das aulas, eu corria pelo corredor para guardar meus livros em meu armário e depois atravessava rapidamente a cidade até o cemitério, pegava meu cortador de grama e ia até a parte do cemitério que precisava ter a grama aparada. 5 dias por semana eu vivia e trabalhava entre os mortos. A cada dia eu aparava a grama e tirava as ervas daninhas em torno de túmulos novos, túmulos antigos, mausoléus e uma parte do cemitério que era tão antiga que ninguém mais conseguia decifrar as inscrições nas lápides de calcário. Quando chegava o momento de enterrar alguém, eu ajudava a cavar a cova, descer o caixão e encher o túmulo com terra. Quando murchavam as flores que os entes queridos colocavam nos túmulos, era eu quem recolhia as flores mortas e as jogava no lixo. Eu ajudava a montar o toldo sob o qual os entes queridos ficavam durante os ritos fúnebres e depois ajudava a desmontá-lo. Trabalhar em um cemitério teve um impacto muito forte em minha vida naqueles anos de formação. Deus usou aquele tempo no cemitério para me fazer pensar sobre a seriedade e a natureza temporal da vida em geral, bem como sobre o que eu iria fazer com a minha própria vida. Enquanto caminhava entre as lápides, olhava para elas e me perguntava: quem eram essas pessoas? O que elas fizeram com sua vida? Elas contribuíram com algo para o mundo ou simplesmente viveram, morreram e depois desapareceram nesses túmulos? Todos os dias eu pensava nessas questões. Isso me fez decidir que eu não passaria por esta terra sem fazer com minha vida algo importante para Deus. Resolvi que, quando morresse, ninguém teria de perguntar: quem era ele e o que fez com a sua vida? Para mim, era totalmente inaceitável eu terminar como tantos outros haviam terminado, apenas mais um nome em mais uma lápide. As pessoas não gostam de pensar em morrer. Contudo, a morte é uma realidade que, em última análise, cada um de nós tem de enfrentar. Podemos esperar e aguardar o retorno de Jesus enquanto estivermos vivos. Porém, se ele não vier antes de nós morrermos, no futuro de todos nós virá um dia em que seremos colocados em um caixão. Família e amigos irão ao nosso funeral. A tampa do caixão será fechada pela última vez e seremos colocados em túmulo que, depois, será coberto com muita terra. Mais tarde crescerá grama em cima de nosso túmulo e um rapazinho empurrará sobre ele a máquina de cortar grama como parte de seu trabalho, como eu fiz anos atrás. Quer gostemos, quer não, no futuro de todos nós há um funeral, a menos que Jesus venha enquanto ainda estivermos vivos. Esse pensamento pode parecer mórbido, mas se você viver consciente desse fato inevitável todos os momentos, isso ajudará a viver uma vida com mais equilíbrio e compromisso.
Por que é assim? Porque quando você vive pensando somente no hoje, tudo parece grandioso. Contudo, a verdade é que a maioria das coisas que roubam a nossa paz nos impedem de fazer o que Deus quer que façamos. Acabam com a nossa alegria e prejudicam os nossos relacionamentos. Perderão a importância quando morrermos e estivermos diante de Jesus. Nesse dia, a única coisa que importará é o que Jesus nos dirá quando estivermos diante dele e olharmos para os seus olhos. O apóstolo Paulo nos disse: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Por viver com a consciência daquele momento em que se apresentaria diante de Jesus, Paulo conseguiu continuar avançando, mesmo quando os tempos se tornavam extremamente difíceis. Ele sabia que, por fim, a vida passaria e as difíceis provações acabariam, e ele ficaria diante de Jesus para prestar contas de sua vida. Foi por isso que Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, versículo 17. Eu amo esse versículo porque ele lança luz sobre a atitude de Paulo em relação à vida e às aflições. Ele não gostava de aflições e se opunha a elas, mas recusava superestimá-las, escolhendo em vez disso vê-las como aflições leves. Você diria que os problemas de Paulo eram aflições leves? Ele enfrentou a rejeição de alguns de seus amigos mais próximos e, pior ainda, de muitas igrejas da Ásia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele havia sido seriamente espancado várias vezes. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. Havia naufragado 3 vezes. 2 Coríntios 11, versículo 25. Havia sobrevivido a perigos na cidade, no deserto e no mar. Ele estivera sob perigo de assaltantes, de pagãos e de falsos irmãos, e havia passado por períodos de fome, sede e insônia. 2 Coríntios 11, versículo 26 e 27. Esses foram problemas grandiosos, mas Paulo se recusou a deixá-los serem grandes em sua vida. Em vez disso, ele os considerou coisa pouca, meras distrações quando comparadas à glória eterna que o aguardava. O que capacitou Paulo a continuar quando atacado com tanta perversidade? Como ele conseguia manter uma atitude tão vitoriosa? Como ele nunca se rendeu ao cansaço, à exaustão ou aos ataques do diabo? Todas essas perguntas podem ser respondidas pelo desejo primordial do coração de Paulo. Algum dia, ouvi Jesus dizer-lhe: muito bem, servo bom e fiel. A motivação que impulsionava Paulo era a sua expectativa de ouvir Jesus dizer essas palavras e saber que havia terminado bem sua corrida. Foi por isso que Paulo disse: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Atos 20, versículo 24. No fim de sua vida, ele escreveu a Timóteo e declarou triunfalmente: combati o bom combate. 2 Timóteo 4, versículo 7. As palavras combati e combate provêm da palavra grega agonizo. Ela significa uma luta, uma briga, um combate ou uma competição feroz, e é dela que provém a palavra agonia. Ao usar essa palavra, Paulo nos diz que uma parte de seu ministério foi uma verdadeira luta, difícil, feroz e agonizante. Contudo, Paulo nunca se moveu 1 centímetro. Ele permaneceu na luta e foi fiel ao seu chamado. Esse versículo poderia ser literalmente traduzido como: uma boa luta
foi isso que eu lutei. Essa proclamação tem o sentido de vitória e satisfação. Esses são os sentimentos de um homem que não tem arrependimentos. Ele se orgulha da competição que se envolveu. Independentemente de todos os outros que abandonaram a luta, Paulo pôde dizer: eu fiquei lá. Uma boa luta, foi isso que eu lutei. Então, Paulo continua e nos diz: completei a carreira. Essa palavra carreira é a palavra grega dromos, que sempre descreve uma corrida a pé ou uma pista de corrida. Perceba também que ele se referiu à sua atribuição de vida como carreira. Paulo sabia exatamente qual corrida ele foi chamado a correr e não tentou correr a corrida de outra pessoa. A despeito de tudo que tentou retardá-lo, tirá-lo da corrida e derrotá-lo, ele se recusou a deixar de correr. Independentemente do que acontecia, Paulo permanecia na pista, fiel à carreira que Deus lhe havia dado. Assim, essa parte do versículo poderia ser traduzida como: minha corrida, eu a corri com todas as minhas forças, nunca parando até saber haver atingido a meta e terminado. Por fim, Paulo escreve: guardei a fé. A palavra grega para guardei é téreo. É a mesma palavra grega usada para descrever uma guarda de soldados posicionados para proteger algo importante. O trabalho desses soldados era montar guarda e vigiar. Eles deveriam ser fiéis e permanecer comprometidos com a responsabilidade de vigiar, independentemente do tipo de ataque ou do número de oponentes que pudessem encontrar. Essa é a palavra que Paulo usa ao dizer guardei a fé. Mesmo tendo encontrado dificuldades e desafios, ele nunca deixou seu posto ou se rendeu às investidas e aos ataques que ocorreram contra ele ao longo de tudo aquilo. Paulo guardou a missão e a mensagem que Deus lhe deu. Quando se junta tudo isso, 2 Timóteo 4, versículo 7 pode ser entendido como dizendo: uma boa luta, foi isso que eu lutei. Minha corrida, eu a corri com todas as minhas forças, sem nunca parar até saber ter alcançado a meta e terminado. A fé, eu a protegi, guardei e cuidei com todo o meu coração e a minha força. A despeito das investidas e dos ataques, permaneci fiel à minha missão. Esse soldado do Senhor tem tudo para se gabar. Seu ministério pode ter sido difícil, mas ele conseguiu. Paulo nunca cedeu 1 centímetro ao inimigo. Agora, ao enfrentar a sua própria morte, ele não tem medo. Em vez disso, alegra-se porque sabe que se saiu bem. Ele está pronto para partir desta terra e estar eternamente com o seu Senhor, ansiando pelo momento em que finalmente se encontrará diante de Jesus. Paulo escreve com confiança: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículo 8. Quando você for tentado a se desviar e a se distrair pelos problemas da vida, tente encontrar alguns minutos para ficar a sós com o Senhor. Lembre-se de que todos os seus problemas são passageiros e em breve passarão. Porém, a sua obediência a Deus é eterna, então nada é mais importante do que fazer o que Deus lhe disse para fazer. Quando você estiver diante de Jesus, todos os desafios que enfrentou serão esquecidos e somente uma pergunta permanecerá. Jesus desejará saber: você fez o que lhe pedi para fazer ou se distraiu e deixou que os cuidados da vida o impedissem de cumprir a sua tarefa? Manter tudo o que lhe acontece na perspectiva do dia em que você se encontra diante de Jesus ajudará você a viver uma vida com mais equilíbrio e compromisso.
Você não quer olhar para o seu rosto com confiança? É claro que quer. Então, tenha a atitude do apóstolo Paulo. Decida deliberadamente enxergar seus problemas como nada além de leve aflição, que não durará muito. Por outro lado, o que você fizer com o chamado de Deus em sua vida durará eternamente. Então, não deixe esses pequenos e miseráveis problemas impedirem você de seguir em frente para o elevado chamado de Deus. Assim como o apóstolo Paulo terminou sua corrida com alegria, você também pode terminar a sua corrida com alegria e vitória. Determine hoje que você será um soldado do Senhor que algum dia poderá olhar para trás e se orgulhar da luta que lutou, da corrida que correu e da fé que manteve, um soldado sem arrependimentos. Repita esta oração comigo. Senhor, ajuda-me a manter meu foco e a não permitir que os desafios que enfrento me distraiam de cumprir a tua vontade para a minha vida. Eu sei que o inimigo continua me cercando com distrações porque tu me chamaste a fazer algo importante. Em vez de deixar esses incômodos me destruírem e roubarem a minha alegria, ajuda-me a manter meus olhos focados naquele dia em que eu estarei diante de ti. Peço-te que o teu Espírito me energize sobrenaturalmente para superar os obstáculos e continuar avançando para o elevado chamado que tu projetaste para a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Declaro ousadamente que sou um vencedor e não um perdedor. Não jogo a toalha e desisto quando a coisa fica difícil. Em vez disso, finco meus calcanhares e recuso a entregar o território que Deus me chamou a conquistar e possuir. Vivo a minha vida com seriedade, equilíbrio e compromisso. Devido ao Espírito de Deus dentro de mim, sou mais duro do que qualquer desafio e mais forte do que qualquer inimigo. Combato um bom combate, corro uma boa carreira e tenho sucesso em guardar e me manter firme a tarefa que Deus deu à minha vida. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nisso. Você já pensou sobre o que as pessoas dirão a seu respeito após você morrer? Eles saberão da contribuição que você fez na vida ou perguntarão quem era essa pessoa e o que ela fez? Você consegue verbalizar o que Deus o chamou a fazer com a sua vida? Se alguém lhe pedisse para descrever o seu propósito de vida, você seria capaz de responder de maneira inteligente a essa pergunta? Você concorda que, se permitiu que os desafios da vida o distraíssem e o fizessem perder tempo em fazer a vontade de Deus, é hora de voltar ao plano original?